Olá pessoal, vamos iniciar aqui então algumas aulas a respeito da filosofia moderna. Eu quero brevemente contextualizar um pouco do contexto a partir do qual se estrutura o pensamento moderno. E para isso é muito importante que você entenda que a filosofia moderna e toda a filosofia, na verdade, ela encontra-se estruturada em três grandes momentos. Então, veja bem, há três grandes paradigmas filosóficos, ou, se você preferir, há três grandes momentos da tradição do pensamento filosófico. Isso, é claro, se tratando aqui do pensamento filosófico ocidental. Um primeiro grande momento do pensamento filosófico foi a filosofia clássica, a filosofia antiga e medieval. Então, todo aquele grupo de pensadores, desde Sócrates até o último pensador da Idade Média, talvez até São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, toda a filosofia produzida naquele momento tinha uma carga privilegiada de ontologia. As preocupações naquele momento se davam em torno da questão da natureza do ser. A pergunta por excelência é: o que é o ser? O que é? Qual é a natureza? Qual é a essência? Qual é a substância última que faz o ser ser o que ele é? Vamos compreender bem isso. Um primeiro momento da história do pensamento foi dedicado ao estudo da ontologia, onde todos os pensadores, por caminhos diversos, é claro, estavam comprometidos em entender a essência das coisas. Por exemplo, qual é a essência do direito? Qual é a essência da justiça? Qual é a essência do bem, do belo? E assim por diante. Entendiam naquele momento que conhecer algo é descobrir a essência, aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Portanto, nós podemos dizer que a pergunta lá era: o que é o ser? Guarde essa pergunta: o que é o ser? Porém, há um segundo momento da história do pensamento onde nós abandonamos essa preocupação ontológica, que busca a essência, a identidade, a substância última que faz o ser ser o que ele é. Nesse segundo momento, que corresponde à filosofia moderna, que é o nosso tema de estudo agora nessa unidade, a grande preocupação não é mais com a natureza, com a essência do ser, porque os pensadores modernos compreendem que é simplesmente impossível, veja bem, é impossível conhecer a essência do ser. A preocupação dos modernos, portanto, diz respeito à possibilidade de conhecer o ser, não a essência do ser, mas conhecer o modo como o ser se manifesta, como o ser se apresenta no mundo. Portanto, a filosofia moderna está preocupada com o conhecimento do ser, ou seja, há uma preocupação com a epistemologia. Se o primeiro grande momento da história do pensamento foi a ontologia, o segundo grande momento é a epistemologia. Como conhecemos o ser. Veja, não é mais o que é o ser, mas como conhecemos, ou seja, qual é o método que nós temos que utilizar para conhecer o ser. Qual é o método que nós temos que utilizar para conhecer o bem, o belo, o justo? Qual é o método que nós utilizamos para conhecer a lei justa? Essa é a preocupação. O caminho, o método, remete sempre a essa ideia de caminho. Então, qual é o caminho, o percurso que nós devemos percorrer para chegar ao conhecimento do ser? Porém, entendendo que não é possível chegar ao conhecimento último do ser. A essência do ser permanece sempre oculta. Tudo que nós podemos conhecer é apenas a manifestação do ser. De tal modo que nós não podemos conhecer a justiça em si mesma. Nós podemos conhecer apenas a manifestação, o fenômeno, o modo como a justiça se manifesta no mundo dos fatos. Nós não podemos conhecer a beleza em si mesma, mas podemos conhecer o modo como a beleza se manifesta a partir de coisas mais ou menos belas. Então, segundo momento da história do pensamento, por mais de 300 anos, as discussões estavam travadas em torno da questão epistemológica.
ou alguns preferem chamar em torno da questão da teoria do conhecimento. É a teoria do conhecimento, filosofia moderna. Todavia, passando ali do século XIX em diante, nós já temos um terceiro momento da história do pensamento, sobretudo a partir do final do século XIX e início do século XX, onde a preocupação não é mais com a epistemologia, não é mais com a ontologia. Na verdade, se torna inviável produzir um estudo ontológico no início do século XX, e toda a preocupação filosófica se volta então para o fenômeno da linguagem. A linguagem é o meio a partir do qual nós instituímos o mundo. A linguagem é o meio a partir do qual nós criamos, nós geramos, nós damos forma e vida ao mundo. Então, os filósofos percebem que se nós queremos compreender a realidade, chegar à verdade das coisas, nós precisamos fazer uma análise da linguagem. Por isso que nós temos no século XX a chamada filosofia analítica. Tudo é linguagem. O mundo é linguagem. Veja, mundo. O que é o mundo? O mundo é o que nós dizemos a respeito dele. As palavras dão forma às coisas. É tão poderosa essa ideia que nós passamos, então, durante boa parte da filosofia do século XX, fazendo aí estudos da linguagem, estudos analíticos da linguagem. Veja que até hoje, ainda hoje, uma série de jusfilósofos vão dizer que o direito é linguagem. Se você lê o Ronald Dworkin, por exemplo, um norte-americano, ele vai dizer que o direito é literatura, e literatura é linguagem, porque todos os fenômenos, a partir do século XX, passam a ser compreendidos a partir da linguagem. Então, três grandes momentos. O primeiro, a pergunta era o que é o ser? No segundo, a pergunta era como conhecemos o ser? E no terceiro é como dizemos o ser, como falamos e por meio da palavra damos vida, porque dizer é um fazer, todo dizer é um fazer, as palavras realizam coisas no mundo, como vai nos dizer John Austin. A partir de agora, nós vamos estudar então a filosofia moderna, que está preocupada com questões epistemológicas, teoria do conhecimento. Eu quero convidar vocês a compreender um pouco melhor como que a questão do conhecimento foi se tornando central ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Então acompanhe as próximas aulas para que você compreenda por que a Idade Moderna está basicamente dividida entre racionalistas e empiristas. E como racionalistas e empiristas vão gerir, cada qual a seu modo, o problema do conhecimento. Uma boa aula para vocês e até o próximo vídeo.